Nós vamos começar neste momento, irmãos, a reunião especial da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção do Estado de São Paulo. Uma reunião especial, por isso que no templo da Igreja Batista Veriana. E ao tempo em que celebramos o 46º aniversário desta igreja, a reforma do santuário, como vemos, muito bem feita, a compra desse piano, cujos sons acabamos de ouvir, e o 25º aniversário, jubileu de prata ministerial do pastor Salvador Soler. Nós damos graças a Deus por esses motivos todos e vamos iniciar este encontro com um período de oração, com duplas de oração. Eu quero convidar o pastor a orar comigo aqui e os irmãos formarão duplas de oração, que nós pediremos a bênção de Deus para a igreja, para o pastor, para a ordem nesta noite, neste tempo, quando nos aproximamos de um novo milênio. Vamos formar, pois, duplas de oração, como temos feito todo mês, nos momentos que iniciam a nossa vida. A proferir a palavra de boas-vindas, para que nos sintamos bem à vontade nesta casa, em que nos sentimos muito bem desde o começo. Uma alegria realmente emocionante, porque eu convidei a ordem para estar aqui conosco nesta noite e foi tão assim motivante para a nossa igreja, homens e mulheres, jovens, todos se colocaram a serviço para que os irmãos encontrassem esta casa como encontraram hoje. Foi uma alegria, assim, pessoas que quase dormiram aqui. Então, a minha palavra de boas-vindas aos irmãos, sintam-se à vontade. Estamos recepcionando os irmãos com o máximo da alegria e do fundo do nosso coração. Eu quero ler um versículo que creio representa bem a minha alegria nesta hora. É no Salmo 89, versículo 1. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Amém. Muito obrigado, pastor, por essa oportunidade. Eu convido o nosso primeiro vice-presidente, pastor Plínio Moreira da Silva, a responder a esta palavra de boas-vindas. Quando a ordem recebeu o convite desta igreja para unir-se aqui, foi unânime a satisfação e a aprovação. Já não é a primeira vez que a ordem faz isso. Já na outra oportunidade, quando a igreja estava também em festa, e sempre este é o motivo principal, a ordem esteve, e todos os pastores voltaram para as suas igrejas, entusiasmados e gratos a Deus, porque mais uma agência do Reino de Deus estava ativa, operando e testemunhando de Jesus no seu bairro, na sua cidade. Deus abençoe a igreja, o pastor e todos aqueles que têm colaborado para que este encontro se tornasse realidade hoje. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Plínio.
Irmãos, nós vamos ter um momento de louvor. Vamos cantar o hino 25 do Inário para o Culto Cristão. Não sei se todos os pastores já estão adotando em suas igrejas, ou suas igrejas estão adotando com os irmãos, o Inário para o Culto Cristão. Inário que enriqueceu bastante a nossa inódia. 25. Tu és fiel, Senhor. As benignidades ou a benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Esta é a experiência da Igreja Batista Veriana, nos seus 46 anos. Esta a experiência do pastor Salvador Martínez Soler, nos 25 anos de sua consagração ao ministério. A nossa irmã que rege se chama Irmã Solange. Cantemos, pois, em pé, o hino 25, nosso pastor. servos de Deus, nós somos ministros
Ministro significa servo. Ainda que todos os crentes sejamos ministros, sejamos servos, nós somos servos incumbidos por Deus de preparar os servos para melhor serviço ao Senhor. Por isso nós vamos cantar o 560, que diz exatamente de nossa alegria em sermos ministros do Senhor, olhando fixamente para Cristo. Ruge forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado. Celestes bênçãos irei fruir. Olhando para Cristo, cantemos, pois, olhando para Cristo. Os irmãos que estão chegando podem ocupar aqui os primeiros bancos, que lhes estão destinados. Os irmãos não sintam nenhuma dificuldade, nenhum constrangimento. Aqui estão os lugares que os irmãos poderão ocupar. Meus irmãos, nós passaremos ao expediente e daqui para frente em nossa reunião eu gostaria de convidar
o pastor Plínio a presidir a essa reunião. No expediente, nós teremos, irmão presidente em exercício, alguma matéria a apresentar. Com a palavra, pois, para presidir, o pastor Plínio Moreira da Silva. Nós vamos passar a ouvir informações da Secretaria-Geral. Irmãos, o secretário-geral de nossa ordem, interino, por isso que a escolha foi por 3 meses, é o pastor Nelson de Andrade Pacheco. O pastor Nelson telefonou-me hoje dizendo da sua impossibilidade de estar aqui, por motivo de enfermidade. Ele não está bem de saúde, pede as nossas orações, que ele escreveu também à igreja e ao pastor Salvador, de modo que por essa razão ele não está. Ele passaria informações do expediente de nossa ordem ao pastor Valdo Romão, nosso primeiro secretário, mas também não vejo conosco o pastor Valdo Romão. Nesta hora o presidente tem que ficar com a peteca na mão, não é? O pastor José Vera Rocha sabe disso, que já jogou peteca por muitos anos, né? E segurou a ordem. Mas eu gostaria, irmão presidente, de trazer algumas questões. A primeira é de propor que seja consignada em ata a palavra de gratidão a Deus da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, secção de São Paulo, pelo transcurso do 46º aniversário da Igreja Batista Beriana, cujas portas se abrem para receber-nos, e pelo transcurso do Jubileu de Prata Ministerial, 25 anos, do pastor Salvador Martins Olé. Propõe. Diante da Assembleia, proposta devidamente apoiada. Alguém quer falar? Vamos votar. Os irmãos favoráveis, por favor, levante uma das mãos. Obrigado. Os contrários, meu sinal, não voto contrário. Irmão presidente, nós estamos com uma dificuldade, que naturalmente o secretário-geral traria. Ela diz respeito a providências relacionadas com o retiro anual de nossa ordem. Os irmãos se recordam que na última Assembleia houve uma longa discussão sobre local e data. Foi decidido, na ocasião, que o retiro não fosse no Sumaré, mas um hotel ou um lugar que oferecesse melhores condições para os pastores se hospedarem com as suas famílias, ou com a esposa, pelo menos, se não pudessem levar ou não houvesse condições de levarem os filhos. Assim foi que uma comissão foi constituída ou mantida para a escolha de um local. Foram recebidas propostas de vários locais, foram visitados vários locais e a escolha da comissão repousou sobre um Vale dos Sonhos, não é isso, pastor Reginaldo? Vale dos Sonhos. Um lugar muito aprazível, realmente o nome combina com a beleza do local. Foram estudadas as condições, mas foi fixada uma data, foi dado um prazo e fixado um valor, um sinal que deveria ser dado para que se fechasse o negócio, havendo um número mínimo estabelecido para o retiro. Meus irmãos, houve dificuldades, o presidente viajou a serviço, o secretário, na ocasião, o pastor Valdo adoeceu, esteve hospitalizado inclusive, e não foi feito contato com a entidade no prazo, com o gerente daquele hotel, fazenda, ou daquele lugar de encontros e de congressos. Então, perdemos a vez e a oportunidade de fazer o retiro ali. Evidentemente, há outras possibilidades. Já fomos informados de alguns outros locais que estariam abertos, estariam disponíveis
para que a ordem pudesse aí realizar o seu retiro dentro dos moldes estabelecidos. Mas nós não teríamos condições aqui, agora, não é o programa da televisão, uma vez que estamos numa reunião especialíssima, sui generis, de resolver definidamente sobre o local. De modo que, irmão presidente, eu gostaria de fazer uma sugestão, que a comissão que trabalhou na escolha do primeiro local, com a diretoria, estudasse então um novo local com urgência e ficasse autorizada a anunciá-lo, a decidir pelo local e a proceder à publicidade em todo o estado, de modo a termos a adesão dos colegas e suas famílias. Eu percebi na promoção deste evento muita eficiência da parte do pastor Salvador Soler, de modo que eu acrescentaria a minha proposta que o pastor Salvador também integrasse a comissão. Ele é um homem que sabe comunicar-se, sabe fazer as coisas, tem livre trânsito no nosso meio, de modo que a minha proposta não é do presidente, é do membro desta ordem. A minha proposta é de que a comissão, mais a diretoria e mais o pastor Salvador Soler integrando a comissão, fiquem incumbidos de decidir sobre o local, fazendo a promoção junto aos colegas do nosso estado. É minha proposta, porque só teremos a reunião de novembro, dezembro não teremos, janeiro também não, e fevereiro também não, porque coincidiria com o carnaval, e pastor não perde carnaval. Está sempre retiro. Não levem a mal. O presidente pastor Pirilampo olhou para o presidente com a cara dele. Ele que costuma ter sempre o seu riso. Então, irmão presidente, esta é a minha proposta. Apoiado. Apoiado. Está em discussão. Bom, presidente. Quem são? O pastor Edinaldo, o pastor Antônio Lapa. Eu não estou lembrando os outros pastores. Pastor Eli, Bento Correia, os três, mais a diretoria e mais o pastor Salvador. Está em discussão. Ninguém quer falar? Vamos votar. Os irmãos favoráveis, levante uma das mãos. Obrigado. Os contrários, com o mesmo sinal. Aprovado. Irmão presidente, eu não sei se a comissão de ingresso de novos sócios tem relatório. Por isso que agora a prática é, desde a última reunião, o pedido ser apresentado numa reunião para o parecer ser dado na outra, na próxima, para que haja tempo suficiente de exame. Se houver relatório, eu creio que seria um momento de o relatório ser chamado. Por gentileza, o relator da comissão, novos sócios. Está aqui. Dentro da nova processualística, nós apenas vamos ouvir os relatórios, não vamos apreciá-los, porque ele vai ser encaminhado à comissão a partir desta Assembleia. Bom, presidente, esses nomes que nós vamos mencionar aqui, a documentação já estava conosco no mês passado, já estão examinados, estavam com um parecer já prontos, já podem estar dentro mesmo da nova forma que foi decidida na última reunião, porque eles podem ser recebidos. Posso começar? Pastor Maurício Teixeira, pastoreia a sua consagração, foi patrocinado pela Igreja Evangélica Batista no Jardim Popular. Ele é membro da Igreja Batista Popular e exerce ali o ministério jovem. Sumo de parecer a sua aceitação. Diante dos irmãos, proposta de aceitação como sócio da ordem, pastor Maurício Teixeira. Alguém quer falar? Ele está presente? Pastor Maurício, por favor, fique de pé. Muito prazer com a sua presença. Seja bem-vindo ao nosso hall. Deus abençoe. Vamos votar.
Os irmãos favoráveis que o pastor Maurício Teixeira faça parte da nossa ordem, levante uma das mãos. Obrigado. Contrários, pelo sinal. Não há voto contra, ele é recebido por unanimidade. Nós não temos, pastor Maurício, aqui a relação dos números e o irmão vai receber um número de inscrição. Oportunamente o irmão ficará informado deste número. Pastor Marcos Leme da Silva, a igreja que patrocinou foi a Igreja Batista do Morumbi e ele pastoreia a congregação batista daquela igreja em Vila Andrade. Somos de parecer a sua aceitação. Está presente o colega Marcos Leme da Silva? Não está presente. Algum irmão tem alguma objeção para que ele seja recebido? Vamos votar. Os favoráveis, por favor, levante uma das mãos. Muito obrigado. Os contrários, mesmo sinal. Não há voto contrário, ele é recebido por unanimidade. Vamos aqui para frente, temos problema. Pastor Nilson Coelho de Melo, eu não consegui conversar com alguém que pudesse nos informar porque é que ele menciona como membro da igreja, como sendo membro da igreja em Guajará-Mirim, em Rondônia, e quer ser sócio de nossa ordem. Se alguém puder conversar comigo depois sobre qualquer desses casos, vai nos fazer um favor. O pastor José Everaldo Alves Lima, desculpe, esse aqui pode ser recebido hoje. Ele foi consagrado por patrocínio da Igreja Batista em Engenheiro Goulart, na Associação Leste da capital. A forma como foi colocado aqui no requerimento nos deu a entender que a igreja que ele pastoreia, a Igreja Batista da Esperança, é da Associação Leste. Quando eu li isso, alguém que conhece o pastor da Igreja Batista em Vila Esperança, na Associação Leste, estranhou. E aqui, então, foi causado um pequeno problema. Mas estamos devidamente esclarecidos e eu passo, então, ali. José Everaldo Alves Lima é pastor da Igreja Batista da Esperança, em Hortolândia. A igreja que patrocinou foi em Engenheiro Goulart, na Associação Leste da capital. Está presente o pastor José Everaldo Alves Lima? Não está? Algum irmão quer falar alguma coisa sobre a sua admissão? Então vamos votar. Os favoráveis, levante uma das mãos, por favor. Muito obrigado. Os contrários, com o mesmo sinal. Não há voto contra, ele é recebido. O pastor Paulo Ferreira dos Santos está nos devendo o SIC e eu não gostaria que fosse encaminhado sem essa providência. Está faltando o número do seu CPF para a elaboração da carteirinha. Eu não quero passar um problema depois para o pastor Valdo Romão. Pastor Donizete Dominichini, conversei com ele hoje, ele vai encaminhar os documentos que faltam. Geniel de Oliveira Brito, falta preencher o requerimento. Pastor Girian Sérgio Ferreira da Silva, falta preenchimento do requerimento. Pastor Alvanir Previdelo, também falta documentação. Falta uma ata do pastor Marcelo Rodrigues de Oliveira, não preencheu o formulário. Pastor José Januário da Silva Filho, não viu ata de ordenação. Pastor Antônio Carlos Alves de Carvalho, não preencheu devidamente, esse não é culpa dele, deram para ele um requerimento que só tem um lado, ele preencheu o lado que deram para ele. Vandrei Rodrigues Pereira, me desculpe se não deu para pegar aqui o nome certo dele, talvez, ou Valdinei Rodrigues Pereira. Se algum irmão quiser nos fazer o favor de nos ajudar com qualquer desses nomes, estará nos ajudando. Irmão presidente, eu tenho uma comunicação, eu tenho que o próximo ponto, posso começar a fazer então? Faleceu no dia 12 de outubro de 97 o irmão Jurandir Cunha. Ele foi um engenheiro, um servo de Deus bastante consagrado em nossa região. Ele foi o que projetou e acompanhou a construção do templo da primeira igreja batista de Vila Maria. O pastor Ginaldo é pastor, eu sou membro lá. E muitos outros templos aqui no estado de São Paulo. Ele faleceu na madrugada do dia 12 de outubro, próximo passado, dia da criança.
foi enterrado no mesmo dia no cemitério da Vila Euclides, São Bernardo do Campo. Muito obrigado. Nós vamos passar agora a pré-eleição do mês. Mensalmente nós temos uma pré-eleição e esta diretoria já tem o roteiro até o ano que vem, com promessa de também indicar temas para o próximo, como sugestão para o próximo presidente. Diante deste privilégio, e temos um tema muito atual, o pastor e o seu relacionamento com a liderança, nós temos a alegria de ouvir este tema pela experiência, pela cultura, pela espiritualidade do pastor Erlando Pereira de Azevedo. Deus abençoe. Eu gostaria de convidar 2 colegas a distribuírem aos nossos irmãos esse material para que os irmãos acompanhem. Nós temos adotado a prática de sempre os trabalhos serem impressos e distribuídos, para que os colegas possam tê-los em casa. Eu creio que eu vou usar aquela tribuna, por isso que não sei se o microfone está funcionando bem. Os irmãos estão ouvindo bem? O som está bem? Não ouviram? Sim. Sim. Ouviram. Então está bem. Irmãos, aqui estou porque o temário resultante de uma pesquisa foi definido pela diretoria e a diretoria nos indicou para apresentar esse tema. Não foi o presidente que se indicou, foi a própria diretoria. Meus irmãos, eu sei que o tempo urge e eu vou então saltar algumas porções desta palestra, mas eu quero destacar aquilo que me parece mais relevante para a nossa apreciação. A vida constitui um tecido de relacionamentos, desde o momento de nossa geração, quando afinal passamos a relacionar-nos com nossa mãe, ainda em vida uterina. Esse microfone está um pouco fraco, e se é fraco impede que a voz de quem fala chegue a todos. O pastor Salvador é um homem extremamente eficiente, então ele providenciou. Hoje sabemos que os estados emocionais, alegrias, tristezas, temores, rancores vivenciados pela mãe influenciam a gente. E a criança reage aos estímulos recebidos. Então há relacionamento mesmo quando ainda não nascemos. Na família são intensos e múltiplos os relacionamentos de marido, mulher, pai, filho, irmãos e irmãos, de nós com os demais membros da constelação familiar. Por outro lado, a ética cristã é eminentemente relacional. Basta atentar-se para os chamados mandamentos de reciprocidade. Amai-vos uns aos outros. Eu só amo e relacionando com as pessoas. Perdoai-vos uns aos outros. Eu só perdoo relacionando-me com as pessoas que me ofendem. Levai as cargas uns dos outros. Suportai-vos uns aos outros e outros. Afinal, Deus nos fez para nos relacionarmos com outras pessoas, pois nos criou à sua imagem e semelhança. E Deus é ser relacional. Ele se relaciona no concerto da eterna Trindade, na intimidade da Trindade, que se poderia denominar em linguagem medieval pericórese. Ele se relaciona com os homens, Hebreus capítulo 1, versículo 1, e em seu propósito redentivo, enviou o próprio Filho para assumir a natureza humana
mediante a encarnação e habitar entre nós. E habitar conosco, relacionar-nos conosco. Relacionar-se, digo, conosco. Contam nos relacionamentos humanos o caráter, os temperamentos, os modelos aprendidos em casa, a educação formal. O ministério pastoral tem, nos relacionamentos corretos com as pessoas, um dos fundamentos mais sólidos de sua eficácia. O que quero dizer é que um pastor que se relaciona mal com as pessoas, com a liderança e com os outros, dificilmente prosperará no ministério. Mas nem sempre o pastor é feliz em relacionamentos. Certa vez disse um jovem pastor: lá no seminário me ensinaram teologia, grego, hebraico, arqueologia, filosofia, educação religiosa. Porém, logo que saí do seminário e comecei o meu trabalho pastoral, tive que aprender a conhecer as pessoas, porque só conhecendo pessoas que podemos relacionar-nos bem com elas. Pois bem, nesta palestra vamos considerar modelos bíblicos de relacionamentos e sugestões de relacionamentos do pastor, especialmente com a liderança de sua igreja. Para não ir mais longe por uma questão de tempo e espaço, basta nos refletir por um pouco em Jesus e num de seus apóstolos, Paulo, o apóstolo das gentes, e no modelo de seus relacionamentos humanos. Como Jesus se relacionou com seus discípulos, primeiros líderes servos, protótipos nossos, ou servos líderes da igreja cristã. Jesus escolheu pessoas simples para estarem com ele, lhes deu atenção e cuidado, de modo a prepará-las para a missão e as tarefas a que deviam dedicar suas vidas. Diz o evangelista que os escolheu para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Aliás, um autor estrangeiro observa o princípio de associação, de consociação, witness, como fundamental no método discipulador de Jesus em relação aos homens por ele escolhidos. Jesus chama, observa Kraumann, para observação, consociação, imitação e continuação. Jesus não se distancia de seus discípulos e liderados, vive intensamente com eles, ouve, fala, observa, estimula, corrige. Jesus confiou em seus discípulos e confiou-lhes tarefas difíceis, como aconteceu com as missões referidas em Lucas 9 e 10. Jesus amou seus servos líderes e os amou até o fim, de João no capítulo 13, versículo 1. Jesus deu exemplo de humildade e falava-lhes com autoridade decorrente ao mesmo tempo de sua deidade e de seu exemplo. Ao tratar de como Jesus liderava Greensdale, assinala que Jesus escolheu pessoalmente, conforme sua vontade, Marcos 3,13. Jesus chamou para compartilhar sua vida, Marcos 3,14. Jesus compartilhou com seus discípulos. A vivência de Jesus com seus discípulos foi intensa. Jesus mostrou a seus discípulos como viver. Jesus envolveu seus discípulos no ministério. Jesus os enviou em duplas, Marcos 6,7. Jesus delegou-lhes a autoridade, Marcos 6,8. E Jesus acompanhou e verificou o progresso deles, Marcos 6,30. Por outro lado, podemos denominar o relacionamento de Jesus com seus discípulos como relacionamento redentivo. Jesus os fez melhor na medida em que conviveu com eles. Jesus os abençoou enquanto manteve relacionamento com eles. É só lembrar o que fez com Pedro, recuperando-o da crise de sua negação. João 21, 15 a 17, 1 Coríntios 15, 5, e com Tomé, João 20, 24 a 29, restaurando-o da crise de sua dúvida. Ora, tais relacionamentos geraram confiança e amadureceram os homens que haviam de dar continuidade ao projeto do reino. Laurie Jones procura no exemplo de Jesus princípios
de uma gerência ou liderança eficaz. E observa serem 3 as forças de liderança de Jesus: a força do autodomínio, a força da ação oportuna e a força dos relacionamentos. Exatamente isso, a força dos relacionamentos. Nesta, acentuando a maneira como Jesus lidava com seus discípulos. E procura Lori Beth Jones aplicar a vida empresarial aos princípios de liderança de Jesus. Ela observa ainda a existência de 3 modelos de liderança: o modelo alfa, masculino, baseado na autoridade; o modelo beta, feminino, baseado no princípio de cooperação; e o modelo por ela denominado ômega, que alia o princípio masculino de autoridade e o feminino de cooperação. Segundo a autora, é deste tipo a liderança de Jesus, que há de ser, podem cortar esse A depois do A, o A artigo depois do A verbo, de ser um modelo para o século 21. Eu recomendo calorosamente este livro, Jesus C.O., de Lori Beth Jones. Meus irmãos, como lidou Paulo com a liderança das igrejas a que serviu em sua faina apostólica? E que modelo nos deixa e que modelo nos transmite? É interessante observar que Paulo nunca aparece trabalhando sozinho. Paulo não é o solitário a trabalhar sozinho, desde que Barnabé o chamou para servirem ambos à comunidade dos discípulos em Antioquia. Atos 11, 25 e 26. Trabalha com outros. Em Antioquia, Atos 13, 1. Sai com Barnabé para a primeira viagem missionária, Atos 13, 3. Mais tarde ele se aparta de Barnabé pelas razões que Lucas nos informa, Atos 15, 36 a 39. Entretanto leva consigo a Silas, Atos 15, 40. E mais tarde a Timóteo, Atos 16, 1 a 3. E a partir de Atos 16, 10, também Lucas se junta ao grupo. Começa aí a chamada sessão nós. Lucas se inclui, não é isso? Ele diz: e nós, e fomos, e nos reunimos, porque Lucas, o autor de Atos, está presente. E logo depois desta visão, diz Lucas, procuramos partir para a Macedônia. O relacionamento de Paulo com estes homens é discipulador. O relacionamento com os seus obreiros. Por outro lado, em suas cartas, Paulo costuma referir nomes de pessoas e líderes de igrejas com quem se relacionou. Note-se, por exemplo, no capítulo 16 de Romanos, que é um modelo de simpatia do líder pelos seus cooperadores. Repare, a maneira como se refere a Febe, provavelmente diaconisa na igreja de Sencreia, a sua disposição de servir e hospedar, apresentando-a aos irmãos de Roma. A referência a Priscila e Áquila, sempre a registrar uma palavra de apreciação. A referência a Vêneto, chamando-o de amado, e a Maria, que trabalhou muito por nós, diz ele. O carinho e o cuidado com que se refere a Andrônico e Júnias, Amplias, a Urbano e a Aristarques, a Apeles e a Aristóbulo, a Herodiano e os da família de Narciso, a Trifena e Trifosa. Eu jamais daria o nome assim a uma filha, ou sugeriria a meus filhos darem uma neta, mas era o nome delas. Mas Paulo se lembra do nome, apesar de feio, para recomendar essas irmãs. E Pérside, a Rufo e sua mãe, a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Pátrobas e a Hermas. Ele não mistura os nomes, a Hermes e a Hermas, a Filólogo e Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas. Observe-se ainda que na Epístola aos Filipenses, o cuidado dele em ajudar duas irmãs, cujo relacionamento se rompera, dando testemunho da fidelidade delas a Cristo. É um líder que se preocupa também com a maneira como seus liderados, como seus companheiros se relacionam. Já na Epístola aos Coríntios, Paulo recomenda à igreja que aceite a liderança da família de Estéfanas, acrescentando que a igreja se sujeite a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Quer dizer, o pastor tem que mostrar à igreja
que ela precisa reverenciar, respeitar, acatar a liderança de seus líderes. O pastor tem que prestigiar os seus líderes perante a igreja. Meus irmãos, depois que escrevi este trabalho, eu me lembrei, por exemplo, do que Paulo fez em relação a Barnabé. Aliás, a Marcos, João Marcos. Paulo veta a participação de João Marcos na segunda viagem missionária, mas lá em Roma, no canto do cisne, que é a sua segunda carta a Timóteo, ele faz uma referência tão bonita a João Marcos. Ele diz: João, que ele venha, porque ele me será muito útil. Uma palavra boa sobre um jovem que fora o pomo de discórdia entre ele e Barnabé. Ele restaura o relacionamento com João Marcos. Isto é procedimento de um pastor. Um pastor que não fica amargurado, nem cria amargura, mas um pastor que adoça o relacionamento com os seus líderes. Meus irmãos, no famoso encontro com a igreja, com a liderança da igreja de Éfeso, escrito em Atos, ou descrito em Atos 20, 17 a 38, Paulo revela um relacionamento de humildade, sinceridade, confiança e profunda amizade, certamente modelo para todo pastor. Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ah, se todo pastor puder dizer isso aos seus líderes, aos seus companheiros, daqueles que com ele vão. Meus irmãos, quais as sugestões para o relacionamento do pastor com a liderança? Meus irmãos, o pastor, em face de suas responsabilidades e da qualificação exigida para o ministério, 1 Timóteo 3, 1 a 7, não pode prescindir de relacionamentos maduros, abençoados e abençoadores, na família, na igreja, na sociedade em geral. Os relacionamentos têm que ver com o caráter, o temperamento, a formação do pastor. Se ele tem um problema de caráter, devolva esse caráter à oficina de Deus e diga: Senhor, eu tenho um defeito sério que eu herdei dos meus pais, corrige-me, quebra-me, conserta-me, faça de mim uma bênção, que eu possa amar as pessoas. Bem, irmãos, diz Paulo a Timóteo que ele há de ser modelo dos crentes na palavra, no trato, nos relacionamentos, portanto, no amor, no espírito, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4,12, Colton adverte que todos os crentes são chamados à santidade, à pureza, à fidelidade, à honestidade, à humildade e a outras virtudes. Mas o pastor, como líder, há de ser o exemplo, o modelo dos crentes, o padrão dos crentes. O relacionamento, por exemplo, do pastor com a sua esposa e seus filhos é padrão, quer ele ou não, para os relacionamentos dos pais com os filhos, dos maridos com as mulheres em sua igreja. A maneira como o pastor se relaciona com seus liderados estabelecerá um modelo, um padrão, um paradigma para o relacionamento desses com os outros que estão a trabalhar com eles. Portanto, queiramos ou não, somos padrões. Pureza moral, fidelidade, honestidade e veracidade, humildade, senso de humor. O pastor tem que ser uma pessoa bem-humorada. O bom humor pode transformar uma reunião pesada e tensa numa reunião agradável. Alguém já disse que o bom humor é a mão de Deus sobre o ombro de um mundo triste. O bom humor faz bem. O pastor precisa de cultivar o bom humor. Um pastor de cara feia não estimula ninguém, não abençoa ninguém. Eu tenho contado a experiência daquela série de conferências em que no primeiro banco do templo havia um menininho perto do pai. Falou com o pai baixinho: papai, ele está com raiva de quem? Porque o rosto do pregador estava carregado. Ele está com raiva de alguém. O sorriso faz tanto bem e abençoa. Meus irmãos, bom humor, senso de humor, otimismo, paciência e longanimidade,
genuína consagração ao Senhor e disposição de vencer os temores da vida são condições fundamentais para a firmeza do caráter e eficácia nos relacionamentos do pastor. Como deverá ser o relacionamento do pastor com todas as pessoas, mas de maneira especial com os líderes de sua igreja? No relacionamento com as pessoas, o pastor pode tomar uma de duas direções: amá-las e confiar nelas, ou controlá-las e usá-las. É evidente que a opção deve ser a primeira, à luz dos exemplos preciosos de Jesus Cristo e de Paulo atrás apontados. Amor e confiança são essenciais às relações com as pessoas e do pastor com a liderança de sua igreja. Sabemos, no entanto, que ambos precisam de ser conscientemente cultivados para não serem direcionados ou condicionados. Ao exercitar amor e confiança em relação aos seus líderes, o pastor procurará conhecê-los, exaltar-lhes e desenvolver-lhes virtudes, talentos e dons, e influenciá-los à participação alegre e sem constrangimento ou coação na vida e afazeres da igreja. Jamais tentará manipulá-los ou usá-los. Sabemos, entretanto, que o amor e a confiança dependem da atitude do pastor em relação a si próprio. Meus irmãos, o pastor aprenderá a amar e confiar nas pessoas se tiver uma sadia autoestima. Diz Faulkner com acerto: se percebermos as pessoas como valiosas, importantes, nós nos relacionaremos com elas em espírito de amor e confiança. A alternativa para o amor e a confiança é a desconfiança. Viver suspeitando dos demais constitui um desperdício de energia que poderá ser usada para propósito mais digno. A desconfiança carcome a efetividade de um líder pastoral. O livrinho que eu recomendo calorosamente é este de Brooks Faulkner, O Secreto do Êxito Pastoral. Muito bom esse livro. Mas a autoestima tem que ver também com o conceito que fazemos de Deus e que é um conceito de autoridade. Afinal, quem é Deus para nós? Um juiz irado ou um pai amoroso? Outra vez, Paulo: as relações mais positivas entre o pastor e as pessoas acentuam-se na igreja onde o pastor crê num Deus amoroso e perdoador e por isso ele sente que o deve ser também. Quanto ao exercício da autoridade, o pastor pode aprender a amar e confiar nas pessoas se não está obcecado com a necessidade de controlar e manipular. Ser pastor é responsabilidade ambiciosa, e a ambição pode expressar-se muitas vezes na compulsão de controlar. O amor e a confiança permitem ao pastor liderar seu povo e ao mesmo tempo permitir-lhe liberdade de expressão. E adverte o mesmo Faulkner: o pastor deveria resistir à tentação de medir sua efetividade com base no controle exercido sobre a vida dos irmãos, sob seus cuidados. Honestidade e sinceridade são outros elementos muito importantes ao relacionamento do pastor na família, com os membros da igreja e a liderança de modo especial. O pastor há de ser íntegro, não uma pessoa dividida ou com duas faces. Homem completo, total, indivisível, vulnerável, transparente, nem um semideus, nem um sub-homem, apenas homem, mas homem de verdade e da verdade, sério e confiável. Alguns que querem passar como semideuses. É evidente que existem perigos ou riscos de o pastor ser honesto e sincero. Com muita propriedade, observa Faulkner: há membros de igreja que não querem ver o pastor como um ser humano, querem vê-lo como modelo final da fé cristã, como um homem infalível, diria eu. Essa classe de gente se transforma em pessoas extremamente dependentes do pastor. Vão amá-lo e honrá-lo até que ele mostre os primeiros sinais
de sua verdadeira natureza humana. Quando isso ocorre, muitos se afastam do pastor. Muita da hostilidade inexplicável que irrompe em algumas ocasiões em relação ao pastor provém desses membros de igreja que tiveram dele o conceito de alguém mais que humano. Escandalizam-se ao primeiro sinal de sua humanidade. Exemplo de pastores que assumiram sua humanidade foi o de Paulo e Barnabé. Não nos adorem não, nós somos homens como vocês. O pastor há de demonstrar, porque realmente sente, profundo e real interesse pelas pessoas. Meus irmãos, há algo que comove e move as pessoas. É o real interesse humano. Quando a pessoa sente que você a estima, que você a ama, que você se interessa por ela, com o filho dela, com o neto dela, com o irmão dela, com o pai dela, com a mulher dela, com o marido dela. Quando a pessoa sente que o pastor se interessa. Quanta vez o mais importante que o pastor faz não é o sermão que prega, é a pergunta que faz aquela senhora que tem sofrido a semana inteira: irmã, como vai o seu netinho Jorge? Está bem. Puxa, o pastor se lembrou, diante de tanta gente, se lembrou do meu netinho. O pastor gosta da gente, o pastor se preocupa com a gente. E finalmente, meus irmãos, algumas dicas, entre aspas, para o bom relacionamento do pastor com sua liderança. Evite julgar as pessoas. Só afirme quando tiver elementos fundados para afirmar. Evite criticar as pessoas. Fale pessoalmente a seus auxiliares quando tiver qualquer queixa ou observação sobre sua vida, família ou trabalho. Eu nunca me esqueço que eu renunciei à presidência da mocidade. Eu tinha 16 para 17 anos, porque um pastor publicamente repreendeu a mocidade, falou mal da diretoria da mocidade, em vez de falar comigo antes. Eu renunciei. Dei uma de Jânio, aliás, foi no 7º mês, foi em junho. Mas no fim do ano fui eleito outra vez. Aí levei até o fim o meu mandato, mas eu conversei com o pastor, aquela sua palavra me acabou comigo. Ela me desmontou, acabou com o meu ano. Se eu falasse comigo antes, pastor, me desse ideia de como liderar, que beleza seria. Pastor, esse pastor é muito amigo meu, é tão amigo meu que fez meu noivado, fez um casamento, fez boda de prata, fez boda de coral, fez boda de esmeralda, e em breve vai fazer boda de ouro. Então já vi, eu gosto tanto dele assim, mas ele acabou comigo na primeira vez, porque criticou publicamente. Então, procure pessoalmente o líder e fale com ele. Compreenda as diferenças entre as pessoas. Meus irmãos, Deus não faz clonagem. Não há duas pessoas iguais. Todas as pessoas são diferentes. Temos de tratá-las. Para tratá-las bem, tratá-las de maneira diferente, própria. Compreenda, então, o jeito de fazer as coisas. O seu jeito de ser e de fazer as coisas. Seu, está apontando o aí. O computador errou. Evite exigir demais das pessoas e a fazer exploração piedosa. Sabe o que é exploração piedosa? A escola bíblica ficou sem diretor, o irmão vai à casa do irmão e diz: o senhor me disse que o irmão é a pessoa habilitada para tirar. Ora, o crente fica oprimido, coagido. Se o senhor falou com o pastor, não há jeito, eu tenho que aceitar. Pastor, eu sou semi-analfabeto. Como vou dirigir a EBD? Mas o senhor me falou. Ih, meus irmãos, esta exploração piedosa é perigosa. Perigosa. Cuidado, irmãos. Isto é, levar as pessoas a fazerem coisas, a assumirem cargos ou exercerem funções porque o Senhor mandou. Cuidado com isso. O Senhor é um Deus econômico, um Deus sábio. Ele não manda analfabetos assumir cargos que exigem algum preparo. Evite ser ambíguo. Tenha a palavra clara e objetiva. Deseje realmente ajudar as pessoas. Ajudar mesmo as pessoas. Às vezes um líder assume uma função, mas espera que o pastor estimule, ajude, compartilhe, estimule, dizendo: você pode sim, você pode fazer. Vocês já repararam que os melhores técnicos de futebol
futebol, são aqueles que jogaram antes, foram jogadores também, porque eles podem estimular, você pode fazer o gol, porque você tem capacidade. Mas eu não consigo correr tanto. Consegue, eu corria, rapaz. Você pode ter melhor forma física do que eu. É preciso que nós estimulemos as pessoas, valorize os líderes e o trabalho que realizam pessoalmente e em presença dos liderados. É preciso que os liderados saibam que você, pastor, prestigia os seus companheiros de liderança. Aceite as pessoas como são, não como gostaria que fossem, mas ajude-as a serem o que devem, à luz do caráter de Deus. Confie nas pessoas e veja o melhor delas e nelas. Jesus fez assim. Pratique uma confiança dinâmica. Confie mesmo nas pessoas, até que prove o contrário. Agora não parta do princípio desconfiando, até que provem que merecem confiança. Cultive a sensibilidade e a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Nunca me esqueço de uma frase do pastor, Dr. Grellert, Manfred Grellert. É preciso que o pastor tenha bem dispostas as suas antenas emocionais. E ainda não se falava em inteligência emocional. O pastor tem que ter sensibilidade para perceber dificuldades, diferenças, sofrimentos, tristezas, amarguras nos seus liderados, nos líderes de sua igreja, para que sejam eles ajudados. Mas tenha também inteligência espiritual. Eu chamo inteligência espiritual, que em grego é sínesis. É aquela percepção da vontade de Deus nas circunstâncias. É a leitura com os olhos de Deus das circunstâncias de nossa vida. Para que leiamos aí nas circunstâncias a mensagem de Deus para a nossa vida, para o nosso viver e o nosso agir. Seja flexível do que não for questão de consciência. Só seja inflexível do que for questão de consciência. Mas dialogue. Converse. Seja flexível. Ajude. Ande uma milha. Ande duas. Ajude. Esteja preparado para enfrentar frustrações e a desistência e abandono de companheiros. Lembra-se da experiência de Paulo, conforme registro de 2 Timóteo 4,10? Ele preso em Roma, esperando a morte, Demas o abandona, amando o presente certo. E outros saem, alguns com missões, mas só Lucas fica com ele. Mas ele rende graças a Deus, porque não está só, o Senhor está com ele. Reconheça, fortaleça-se, meu irmão, no Senhor, para fortalecer os outros. Ser forte, fortalecer, é ter mais força para ajudar aquele que está mais fraco. Reconheça as limitações suas e dos outros. Paulo teve um espinho na carne, cada um tem o seu. Você com certeza também tem. Abençoe-nos o Senhor para que, com a graça do Divino Pastor e seu maravilhoso exemplo, o modelo da conduta apostólica, especialmente do apóstolo Paulo, que mais conhecemos por seus escritos, e as sugestões aqui oferecidas, venhamos a relacionar-nos de maneira construtiva e abençoadora com as pessoas que lideram em nossas igrejas e com toda a família de Deus, a começar de nossas próprias casas, nossa família menor, mais próxima do que. Que Deus nos abençoe. Amém. 488. Vamos cantar esse hino.
de homenagem. Eu dou a palavra ao pastor Ivan para conduzir essa parte. Bom, presidente, antes do momento de homenagem, eu pediria a sua permissão para informar-lhes que o pastor Valdo chegou e ele tem algo que os irmãos deverão receber, que é uma cópia do Código de Ética dos Pastores Batistas do Brasil, e nossa secção, portanto, somos membros da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Em Campinas nós prometemos, no mês passado já estava pronto, mas houve um contratempo e o texto não chegou aos irmãos. Então eu pedirei oportunamente que o pastor Valdo providencie com mais um ou dois colegas a distribuição aos irmãos pastores desse exemplar do Código de Ética da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Irmãos, recebam, guardem, mas não é só para guardar, não é? É para ler, para observar, para estudar e, sobretudo, para praticar. Ética é para viver. Aliás, é uma grande necessidade. É muito importante. Irmãos, numa reunião batista, irmão presidente, não é possível faltar a oferta. Então nós vamos, no fim, irmão presidente, eu quero sugerir, quando nós terminarmos esta parte, para irmos para a segunda parte, que os irmãos tragam e coloquem sobre a mesa a sua oferta para a manutenção de nossa ordem. Temos despesas, evidentemente, e precisamos de atendê-las com as ofertas dos pastores. Nós é que mantemos a nossa ordem. Não vamos pedir a ninguém, mas sustentaremos com nossas ofertas voluntárias a nossa ordem. Irmão presidente, aqui estamos para render graças a Deus pela vida do nosso colega, pastor Salvador Martins Soler, e também para render graças a Deus pelo aniversário desta igreja, seu 46º aniversário. Alguns pastores telefonaram justificando a sua ausência, mas enviando sua mensagem à igreja e ao pastor. Pastor João Cardoso, pastor Werner Cachel, pastor Nelson Pacheco, cuja ausência justificamos, e pastor César Tomé. Esses colegas justificam a sua ausência. Meus irmãos, um filho do pastor Salvador Soler, Herbert, escreveu uma página que naturalmente vale a pena ser lida nesta hora em que estamos prestando uma homenagem ao pastor e à sua igreja. Diz esta página: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplainados. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que põe em ti a sua confiança. Salmos 84, versículo 5 e versículo 12. Somos testemunhas, ele escreve com seus irmãos, com irmãs. Somos testemunhas, não de um crime negativo, escondido, antes de uma vitória positiva, pública, não humana, passível, terminal, antes divina, concreta, eterna. Uma vida que Deus escolheu, impôs, derrubou no caminho do cavalo majestoso, do sucesso terreno, fez-se uma doença mortal no momento da conquista. Os médicos não puderam dizer o que o paciente compreendeu. Senhor, me rendo, sou um servo teu. Aquele homem levantou da sombra da morte para uma vida dedicada. O mistério foi a sua decisão. Tornou-se um pastor por convicção. Vida dedicada ao pastorado, não vida de púlpito, vida integral. Pai, seus filhos lhe saúdam nesse dia. Avô, seus netos saberão honrar. Saiba que não foi em vão que a vontade de Deus se fez. Parabéns pelos 25 anos, jubileu de prata ministerial, Samuel, Mateus, André, Eunice e Herbert Soler. Eu creio que é muito bonito ler uma mensagem como essa dos próprios filhos, dos netos. Isto faz bem a qualquer pastor. Meus parabéns. Não sabem que temos um relacionamento muito afetuoso. Celebrei as bodas de prata do pastor Soler. Também fiz o casamento do Herbert com o pastor Soler. Então foram momentos muito agradáveis e o nosso coração está muito ligado a essa família.
Estou fazendo jejum há 3 dias por causa da recepção de hoje. Eu gosto do pastor. Irmãos, nós temos alguma correspondência que a igreja recebeu. E eu gostaria de convidar o pastor Soler, a secretária da igreja, se já se encontra, a vir à frente para proceder à leitura dessa correspondência que a igreja recebeu. É possível que haja alguma letra... Não, a letra está clara. Eu gostaria que a irmã procedesse. Chega aqui, irmã, que a irmã lesse a essa correspondência, já que ordem e igreja estamos unidos nesta celebração. Lins, 21 de outubro de 1997. Prezados irmãos da Igreja Batista Bereana e seu amado pastor Salvador Soler, agradecemos o amável convite para participarmos da solenidade no dia 27 de 10 de 97 dessa querida igreja, tendo na ocasião orador tão ilustre como o pastor Irlande Pereira de Azevedo. Infelizmente, outro compromisso nessa mesma data impossibilita-nos o comparecimento. Fraternalmente em Cristo, pastor Paulo Gomes Coelho da Silva. Pirassununga, 23 de outubro de 1997, ao ilustríssimo Senhor Pastor Salvador Soler. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Salmo 126, 3. Saudações no nome de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Acusamos o recebimento da carta convite. Agradecemos a lembrança. Infelizmente, não poderemos comparecer aos eventos do dia 27 por ter assumido compromissos antes do recebimento da carta. Outrosim, desejamos felicitações à amada Igreja Batista Bereana pelas bênçãos adquiridas, bem como ao ilustre colega pastor Salvador Soler pela honrosa data. Que o Senhor da Seara continue usando o amado irmão fervorosamente para o engrandecimento do reino dele. Aproveitamos a oportunidade para apresentar-lhes nossos protestos de estima e elevada consideração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fraternalmente, pastor Aldo Fortunato da Silva. São Paulo, 27 de outubro de 1997. Queridos irmãos da Igreja Batista Bereana, Romanos 8, 37. Nossos parabéns pelo 46º aniversário do Ministério Eclesiástico, nosso louvor pelas benfeitorias materiais, nossa gratidão pelo 25º aniversário da palavra do pastor Salvador Soler, Igreja do Alto da Moca e pastor Soler. Aí está, irmãos, a correspondência, muito obrigado, irmã secretária. A subsecção da ordem a que pertence o pastor Soler tem uma palavra de homenagem a esse pastor na data do seu jubileu de prata ministerial. Com a palavra, a ordem. Subsecção da ordem. Graças a paz, irmãos. Bem, primeiro, em nome próprio, quero justificar tanto o meu atraso como também a minha ausência nas reuniões devido a dar aula na PEC. Agora, em nome dos pastores da nossa região, eu peço até que eles mesmos, por gentileza, fiquem em pé, restantes, aqueles irmãos que cooperam conosco aqui na Bansul, pastor Valdo, que já está em pé. É em nome desses pastores que passamos ao pastor Soler uma placa de honra ao mérito e que, em simples frase, resume aquilo que sentimos. Honra ao mérito. A Bansul, através da seccional dos pastores, oferece ao pastor Salvador Martins Soler essa placa comemorativa aos seus 25 anos de ministério pastoral, reconhecendo o seu valioso trabalho em nossa região como servo bom e fiel. São Paulo, 27 de outubro de 1997, Fausto Santana, presidente. Em nome de todos os colegas. Uma salva de palmas para Irmão presidente, eu quero convidar o pastor José Vieira Rocha, vice-presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, ex-presidente dessa ordem,
quero convidá-lo a entregar um diploma de Jubileu de Prata Ministerial que a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil envia ao nosso aniversário. Não sei se é algum cheque de cobrança aqui também. Pastor Soler é esse companheirão de todos nós. Nós nos alegramos e agradecemos a Deus a bênção da sua vida e do seu ministério. Eu tenho aqui em mãos alguns dados, Pastor Soler, daquele dia da sua ordenação. Creio que fará bem ao seu coração e a todos nós ouvirmos a leitura deste trabalho aqui. Consagração do pastor Salvador Martins Soler. Aceite neste dia da imposição das mãos do presbitério esta lembrança, Bíblia Sagrada, da Igreja Batista do Alto da Moca. Irmão pastor Salvador Martins Soler, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15, São Paulo, 28 de outubro de 1972. Pastor Edgar Evangelista da Costa. Concílio examinador e imposição de mãos do presbitério. Presidente, pastor Edgar Evangelista da Costa. Examinador, pastor Arthur Alberto da Mota Gonçalves. Orador, pastor Liberato Colombani. Oração consagratória, pastor Werner Cacho. Entrega da Bíblia, pastor André Petkov, aqui presente. E demais membros, pastor Arthur Silveira Marinho, pastor Anatoly Pirilampo Moreira da Silva, aqui presente. Pastor Timofei Diakov, pastor Pedro Litvinchuk, pastor João Corpes, pastor Richard Sturz e pastor Byron Harvey. O secretário foi o pastor Liberato Colombani. De modo que com muita alegria, pastor Soler, eu lhe entrego esta placa que o irmão está me autorizando a abrir, não é? Então, como vice-presidente da Ordem dos Pastores do Brasil e representando aqui o pastor Miqueias da Paz Barreto, nosso presidente, e devidamente autorizado pelo nosso presidente aqui da Seccional de São Paulo, com muita alegria eu quero passar às mãos este diploma de honra ao mérito que a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil tem o hábito de conferir aos colegas que completam a jubileu. E quem completa 50 anos? 50 anos também é jubileu, né? Eu não recebi. De ouro. É um lindo diploma. Diploma de mérito pastoral. A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil confere ao pastor Salvador Martins Soler por haver completado 25 anos de atividades ministeriais, o diploma de mérito pastoral na categoria prata. Rio de Janeiro, 28 de outubro de 97, o presidente pastor Miqueias da Paz Barreto e o secretário-geral pastor Salovi Bernardo. Que Deus abençoe você, Soler. Se ele vai falar, é a mesa que vai autorizar. Quer falar? Não, só quero agradecer de coração e é muito emocionante nesta noite estar aqui com os irmãos, com os amigos, membros de nossa igreja, recebendo essas comendas e só agradeço a Deus por tudo que Ele tem me proporcionado nesse ministério da Palavra de Deus.
Eu convido o pastor André Petticoto, que foi mencionado aqui como um membro do concílio e um dos veteranos obreiros do nosso estado, a mesa de vir à frente e orar, encerrando esta parte do nosso programa. Fiquemos de pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai de amor, nós te louvamos e te bendizemos por esta hora. Nós te agradecemos o encontro desse grande grupo de obreiros, de pregadores da tua palavra. Obrigado. Principalmente queremos expressar a nossa gratidão pela vida do pastor Soler. Porque tens o abençoado, tens o dirigido, tens o protegido. Continue, Senhor, com ele, dando-lhe saúde e dando-lhe a orientação do teu Espírito para que ele continue nesta obra maravilhosa que é tua. Tu nos conheces a todos como ninguém. E te pedimos uma bênção para cada coração aqui presente. Nós te imploramos no nome precioso de Jesus. Amém. Posso fazer um pedido? Poder sentar. Eu gostaria de convidar aqui também o pastor Anatólio Queridão, que esteve na minha, fica aqui perto, que esteve aqui no meu exame também, e dona Gláucia, que me deu o anel de formatura. Faz favor de vir aqui à frente. Faz favor. Quero que ela esteja presente aqui, porque ela foi quem me entregou o anel de formatura. E ela então, eu falei com ela pelo telefone e ela me deu essa honra tão grande de estar aqui hoje. Fica aqui na frente que nós vamos pedir na Estou um tanto emocionado, mas para tirar fotografia não tem problema. Obrigado, pastor. Ele está muito para chegar aqui. Obrigado. Vamos sentar. A chamar também? Dona Glócia pede que chame a Lídia aqui na frente. Antes que alguém saia deste auditório, eu quero passar a palavra ao pastor Valdo Romão, nosso tesoureiro. Quando a gente olha para o pastor Valdo, pensa logo em R cifrão. Nós temos uma estrutura diferente na nossa ordem seccional e hoje quem desenvolve as atividades do tesoureiro é o nosso secretário executivo interino, pastor Nelson de Andrade Pacheco. Ele não estando presente, nós não podemos deixar de passar a oportunidade, pastor Grande, de levantar aquilo que tem sido uma parte dos recursos para o desenvolvimento da obra da nossa seccional. Eu gostaria então de, nesse momento, dar a oportunidade aos irmãos a fazerem a entrega, aproveitando para fazer algumas comunicações, irmão presidente, sobre o nosso trabalho. Pastor Nelson de Andrade Pacheco, desde o dia 1º deste mês, tem dado expediente no escritório da ordem. A nossa ordem agora está funcionando, tem o seu escritório e tem o expediente. Terça, quarta e quinta-feira. Terça, quarta e quinta-feira, das 8 horas às 14 horas, lá no escritório, na Conselheiro Médias 117. Os irmãos poderão se dirigir para lá e serão atendidos em todas as questões ligadas ao expediente da ordem. Você que solicitou o seu ingresso e que requereu a sua carteira, provavelmente a sua carteira já está pronta, só retirar lá com o pastor Nelson. Nós temos
algumas decisões que têm norteado agora uma nova maneira de desenvolver o trabalho da expedição de carteira. Você pede o seu ingresso numa reunião de um mês e você vai retirá-la, ou melhor, você vai ser alvo de decisão quanto ao seu pedido do seu ingresso, sempre na reunião seguinte. A partir então da reunião seguinte, após a decisão, então os trabalhos para a expedição da sua carteira serão realizados e então a sua carteira estará à disposição. Você vai estar retirando lá no escritório. Para os casos em que há alguma dificuldade do irmão ir até o escritório nesses dias que tem sido dado expediente, só fazer contato, usando o mesmo telefone da convenção do nosso estado, pedir o ramal lá da nossa sala da ordem, e aí então o irmão será orientado como deve proceder para receber a sua carteira. Continua o mesmo preço, R$10, e aí então o irmão poderá ter a sua carteira. Nós vamos então ter esse instante para a entrega das ofertas. Nós não temos nenhum hino preparado, presente, somente então os irmãos que têm as suas ofertas poderão se dirigir aqui à frente. Tocar o hino, envolva o coração desses homens. Ok, então o irmão estará ali. Os irmãos poderão sair do seu lugar e com toda a reverência estaremos então recebendo esses recursos, pedindo do Senhor direção para saber aplicar, da maneira a atender as necessidades da nossa ordem e dos seus sócios. Domínio Ribeiro, mesa de nos levar a Deus agradecendo esta oferta. Oremos. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, por esta solenidade, por esta festa, pela vida do teu servo, pastor Soler, que além de ser teu servo, Senhor, tem sido exemplo de ministério, de dedicação para os seus colegas, para os seus amigos, para as suas igrejas, por onde ele tem passado. Agradecemos-te, Pai, também pela excelência desta noite, pela mensagem que ouvimos, pelas manifestações de cordialidade, fraternidade, aqui realizadas com relação a esta data de bodas de prata do teu servo. Agradecemos-te também, Senhor, pela generosidade dos teus servos, que conhecendo a responsabilidade do trabalho que a ordem mantém neste estado, procura ajudar as suas despesas, trazendo a sua contribuição, parte mínima, Senhor, é certo daquilo que tu entregas nas nossas mãos, mas que o fazemos de todo o coração. Agradecemos pela direção da mesa, pela direção dos trabalhos, que saiamos daqui inspirados pelo que ouvimos, pelo que vemos e pelo que sentimos. Amém. Sobretudo, Senhor, a tua presença no meio do teu povo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós temos aqui uma papeleta para a assinatura de todos os pastores presentes. Então, por favor, não saia sem deixar aqui o seu nome e a sua igreja. Vou dar a palavra ao pastor Salvador e a sua esposa para nos orientarem como vamos fazer a partir de agora. Um momento só, pastor, está pedindo a palavra, por favor. Bom, presidente, eu queria fazer um pedido de oração nesta ordem, a propósito da esposa do pastor Antônio Lopes, que é membro da minha igreja. A irmã Débora está com uma enfermidade clinicamente considerada muito importante e deverá ser submetida a uma cirurgia mês próximo. Pedimos, pois, orações em intenção da irmã Débora Lopes. É uma cirurgia que já vem sendo esperada há anos e chegou ao ponto que o caso dela é um caso realmente importante. Tem algumas questões do ponto de vista clínico que gerou o protelamento dessa cirurgia.
mas agora chegou um ponto que não há mais como protelar e deverá acontecer no mês próximo. Em razão disso, irmão presidente, com o consentimento da Primeira Igreja Batista em Vila Maria, a nossa igreja, no dia 15 passado, fechou uma campanha de missões nacionais com uma oferta de R$ 7.500. E no domingo, dia 19, em razão dessa questão da irmã Débora, a igreja decidiu expressar o seu amor, levantando uma oferta para o pastor Antônio. E esta palavra que eu estou dando aos irmãos, ele tem conhecimento, como também temos feito diante da igreja. A família do pastor Antônio teve uma bonificação do hospital, médicos, enfim, em torno de R$12.000 de abatimento na cirurgia, deixando a parte básica que não havia como ser dispensada. Ele nos procurou com a esposa, oramos, conversamos, e a nossa igreja, no dia 19, 4 dias depois de levantar a oferta para missões, no culto da noite, levantou uma segunda oferta que deu R$2.500. Eles precisam de R$5.000 urgentemente, e eles não dispõem desses recursos. E com o consentimento da igreja, é que estou trazendo esta ordem, esse pedido, no sentido de que a ordem nos ajude a compor, quanto for possível a ordem, esse valor de R$5.000. A igreja já deu 2.500, mas precisamos ainda de uma outra parte igual. De modo que queria deixar este apelo aos pastores, às suas igrejas e também especificamente à ordem, no sentido de nos ajudar a expressar o nosso amor ao pastor Antônio Lopes, à sua esposa, seus filhos, nessa situação realmente muito importante para a família. Gostaríamos, pois, de deixar este apelo e um pedido de oração em intenção da irmã Débora Lopes. Muito oportuno a sua palavra. Eu acho que nós vamos orar agora mesmo. Vamos orar por ele. E os colegas levem a solicitação para as suas igrejas. Quem sabe, através da informação que o irmão vai levar à sua igreja, alguém pode sentir necessidade de participar nesta fase difícil da vida do nosso colega. Vamos orar. Eu vou pedir ao pastor Haroldo Rosendo Rico que nos dirija a Deus em favor da irmã Débora. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, comparecemos à Tua presença neste instante, com o nosso coração sensibilizado e desejosos de manifestar não só nossa simpatia, mas desejosos de manifestar materialmente também nossa solidariedade com estes amados irmãos. Nós oramos pelo pastor Antônio Lopes neste momento, para que Tu dês a ele a firmeza, a consolação, a força divina, para que ele seja um esteio, ele seja um apoio maravilhoso para a irmã Débora neste momento de tribulação, neste momento de provação. E particularmente a Tua serva, nós te suplicamos que a sua mente esteja descansada, a sua mente esteja firmada em Ti, porque Tu conservarás em paz aquele cuja mente está em Ti, porque confia em Ti. E que nesta hora ela possa experimentar a realidade desta promessa, talvez como nunca antes em sua vida. Nós te agradecemos pela sensibilidade da igreja de Vila Maria, esta manifestação de caridade cristã que nos admira, mas também nos faz sentir confortáveis de saber que ainda existe solidariedade e interesse real entre os crentes verdadeiros. E nós te suplicamos que este apelo, agora trazido até nós, possa encontrar eco em nossos corações. E as igrejas todas, cada uma fazendo aquilo que pode fazer, manifestem o socorro tão necessário quanto urgente nesta emergência. Rogamos-te que a Tua mão
de misericórdia, tu que és o médico dos médicos, possa ser aquele que há de estar supervisionando, amparando e dirigindo, não só a parte técnica dos médicos, mas a parte toda necessária para a recuperação da saúde da tua serva. Nós sabemos que o homem propõe, mas Deus dispõe, e é Ele que tem sempre a última palavra. Nós cremos de todo o nosso coração que nossa vida está em tuas mãos e nada acontece fora do teu plano. Rogamos-te que eles sintam este amor, sobretudo as orações, voltando às nossas igrejas, transmitamos às nossas igrejas este pedido e estejamos todos de joelhos, orando, implorando e colocando este caso como servos de Deus, sob os teus cuidados maravilhosos. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Se estiver em ordem, presidente, eu gostaria de propor que a oferta hoje levantada, à noite, fosse destinada ao atendimento desse assunto, conforme a solicitação, e, naturalmente, se algum colega pudesse reforçá-lo, mesmo depois de encerrar o ponto. Alguém apoia a proposta? Está em discussão. Quer a palavra? Se mais alguém quer colaborar, de suas igrejas, você também deveria haver comunicação, né? Você poderia informar o endereço, conta bancária, o telefone. Conta bancária É muito boa a sua orientação. O pastor poderia, Edinaldo, encaminhar essas informações aos colegas? Os irmãos podem ligar para a nossa igreja, o telefone é 6954-2293. E a secretária da igreja vai dar as instruções sobre como proceder para que a oferta chegue até as mãos do pastor Antônio. Repita, pode repetir, por favor. 6954. Devagar. 6954 2293. Certo. Obrigado. Alguém mais quer falar, discutir a proposta? Vamos votar então. Os irmãos favoráveis que a oferta que foi levantada hoje seja destinada ao assunto que foi aqui ventilado, por favor, levante uma das mãos. Muito obrigado. Os contrários, com o mesmo sinal. Não há voto contrário, o assunto está encaminhado devidamente. Presidente, Quer a palavra, pastor Rodrigo? eu não sei quanto rendeu a oferta. Eu gostaria de saber se até o fim dos trabalhos pudesse informar, eu gostaria depois de fazer uma proposta complementar. Perfeitamente. Quer fazer a proposta condicional? Nós temos fé para aceitar. Depois que os irmãos tesoureiros já está contando, já nós, com segurança. Certo. Então eu vou dar a palavra ao pastor Salvador e à sua esposa e depois voltaremos a considerar essa matéria. Ela está aí. Os membros da Igreja Batista Beriana estão muito felizes e agradecidos a todos os pastores que aqui compareceram e também os irmãos, amigos. E para isso a igreja preparou uma pequena recepção para os irmãos e queremos convidá-los que se dirijam após o trabalho. Aqui atrás da igreja tem uma escada que sobe no nosso salão social. Obrigada. Um minuto só de paciência para ouvirmos o relatório da tesouraria. R$181. Tem a palavra ao pastor Paulo. A Igreja Batista da Lapa completa essa verba para R$500. O assunto está encerrado. Nós declaramos também encerrada a nossa reunião. Agora, ouvindo a orientação... Senhor presidente, eu pedi a palavra antes de encerrar. O pastor Pirilampo tem a palavra. Anatólio Pirilampo Moreira da Silva. Com um sobrenome desse, o senhor não podia negar a palavra. Acontece que
mais ou menos há uns 40 anos atrás, eu escrevi um hino para o dízimo. E este hino tem sido cantado em muitas igrejas. Não sei quantas igrejas cantaram o hino do dízimo. Eu escrevi há 40 anos atrás. E que o cantor moderno, não o cantor cristão, também não podia fazer, não publicou. Aquele colega que quiser, eu poderei mandar. Não faço para distribuição geral, porque não quero obrigar a ninguém a cantar aquilo que eu fiz. Se você quiser, escreva. Anatoly Pirilam Moreira da Silva, 83 anos, na praia de São Sebastião, bairro de São Francisco, 165, Rua Santana. Nós já estamos lá em pé, esperando o senhor presidente, a quem muito amo, mas que ele se esqueceu do meu pedido. Nova geração esquece com mais facilidade. Encerrada a nossa vida.